Chernobyl, um nome que até hoje causa calafrios em muita gente, mesmo quem nasceu anos depois do acidente, já ouviu falar da explosão nuclear que marcou a história da humanidade. Mas a verdade é que, por trás das imagens sombrias da cidade abandonada e dos números de vítimas, existe uma história ainda mais profunda, complexa e cheia de lições que o mundo insiste em esquecer. Fique para entender o que realmente de fato aconteceu em Chernobyl, porque aquilo foi muito mais do que um simples acidente e como as consequências ainda ecoam literalmente pelo ar até hoje. Não te esqueça de subscrever-se no canal. Meu nome é Almiro Aron. A história começa na década de 1970, quando a União Soviética construiu uma das maiores usinas nucleares do mundo às margens do rio Pripyat, no norte da Ucrânia. A usina de Chernobyl tinha 4 reatores nucleares do tipo RBMK-1000, um modelo soviético potente, mas com uma arquitetura de segurança, digamos, duvidosa. A ideia era simples: produzir energia limpa, barata e em grande escala para abastecer boa parte da Ucrânia e regiões vizinhas. A cidade de Pripyat foi construída praticamente do zero para abrigar os trabalhadores e suas famílias. Era uma cidade moderna, com cinema, escola, hospitais, mercado, tudo parecia tão promissor, mas uma utopia soviética movida à energia atômica. Só que ninguém ali sabia que estavam vivendo ao lado de uma bomba relógio. Na madrugada do dia 26 de abril de 1986, engenheiros da usina decidiram fazer um teste de segurança no reator 4. A ideia era simular uma queda de energia para ver se os sistemas de emergência funcionariam corretamente. Parece prudente, né? Só que o teste foi mal planejado, executado de forma desorganizada e, pior de tudo, o próprio reator tinha um defeito grave. O modelo RBMK tinha uma falha de projeto que o tornava instável em baixa potência, exatamente o cenário do teste. 1h23 da manhã, os operadores pressionaram um botão que, ironicamente, deveria desligar o reator em caso de emergência. O que aconteceu foi o oposto. A pressão interna aumentou de forma catastrófica e o reator 4 explodiu. Não foi uma explosão nuclear como a de uma bomba, mas sim uma explosão química seguida de liberação massiva de radiação. A tampa de 2.000 toneladas do reator foi arremessada, o prédio foi destruído e o núcleo ficou exposto, lançando material radioativo para todo o céu da Europa. Logo após a explosão, os bombeiros foram chamados para conter o incêndio. Eles chegaram sem roupas especiais, sem equipamentos de proteção, sem saber que estavam enfrentando algo invisível, letal e irreversível, neste caso, a radiação. Muitos desses bombeiros morreram dias depois, vítimas de síndrome aguda da radiação, uma condição terrível que causa vômitos, queimaduras internas e falência de múltiplos órgãos. Enquanto isso, a cidade de Pripyat seguia em total normalidade. Crianças iam para a escola, pessoas iam trabalhar, casamentos aconteciam. Tudo isso sob uma nuvem radioativa invisível que cobria a cidade como uma mortalha. O governo soviético demorou 36 horas para começar a evacuação. Quando finalmente ordenaram a saída, cerca de 50.000 pessoas deixaram suas casas levando apenas uma mala. Disseram que voltariam em alguns dias depois, mas ninguém voltou. Pripyat virou uma cidade fantasma e Chernobyl um símbolo de tudo que pode dar errado quando negligência, orgulho político e ciência mal aplicada se encontram no mesmo lugar. Após a evacuação, veio o trabalho mais insano da história recente da humanidade: conter o reator nuclear derretido e ativo com risco real de causar uma explosão ainda maior e contaminar toda a Europa. Entram em cena os chamados liquidadores, bombeiros, militares, engenheiros e trabalhadores civis que foram enviados para conter os danos. Eles cavaram túneis, limparam telhados, construíram barreiras de concreto, enterraram solo radioativo e até pilotaram helicópteros para despejar arreia e boro sobre o reator. Alguns foram voluntários, outros nem tanto. Quase todos sabiam que aquilo custaria a vida deles. Estima-se que mais de 600.000 pessoas participaram dessa operação de contenção. Eles são os heróis invisíveis de Chernobyl. Sem eles, o reator poderia ter contaminado o lençol freático da Europa ou explodindo novamente, espalhando radiação por milhares de quilômetros. O desastre matou cerca de 31 pessoas nos primeiros dias, um número que parece pequeno, mas os efeitos a longo prazo foram muito mais maiores. Centenas de milhares de pessoas foram expostas a níveis altos de radiação. Muitos desenvolveram doenças como câncer, leucemia e outras doenças graves. Crianças nasceram com deformações. Animais com mutações foram registrados e a paisagem ao redor da usina virou um campo de teste da natureza. A radiação liberada por Chernobyl foi 400 vezes maior do que
a da bomba atômica de Hiroshima, que aconteceu no Japão. Ela viajou com o vento, chegando a países como Suécia, Alemanha, Polônia e até partes da França. Hoje, a região de 30 km de distância ao redor da usina é chamada de zona de exclusão. Ela continua praticamente desabitada, mas atrai muitas pessoas, como cientistas, fotógrafos, caçadores de recompensa e turistas curiosos. A natureza voltou a tomar conta. Lobos, ursos, cavalos selvagens e até um fungo que se alimenta da radiação habita naquela região. Chernobyl virou um laboratório vivo de como a vida se adapta ou tenta sobreviver, mesmo num ambiente tóxico. A cidade de Pripyat está congelada no tempo. Roupas ainda penduradas nos cabides, brinquedos espalhados, paredes grafitadas pela história. É como entrar num museu pós-apocalíptico, onde o guia é o silêncio. Para conter o reator destruído, os soviéticos construíram pressas uma estrutura gigante de concreto e aço apelidado de sarcófago. Ela deveria durar alguns anos, mas durou apenas 30 anos. Em 2016, um novo revestimento chamado New Safe Confinement, uma estrutura moderna com sensores guindásticos e filtros de ar, cobrindo completamente o reator, ele foi projetado para durar 100 anos. Só que, em 2025, um drone russo atingiu essa estrutura, abrindo um buraco e acendendo o medo. A radiação, por enquanto, segue contida, mas o recado foi claro: Chernobyl ainda é vulnerável e a tragédia que parecia enterrar pode não estar tão longe de voltar. Chernobyl é um lembrete, um símbolo de que pode acontecer quando arrogância e descuidado se misturam com tecnologia perigosa. É uma história que mostra o melhor e pior da humanidade, a falha, a omissão e também a coragem de quem se sacrificou para evitar algo ainda mais catastrófico. Enquanto o reator 4 estiver lá, sob camadas de aço e concreto, o mundo seguirá lembrando que essas histórias não devem se repetir. Se você chegou até aqui, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que ainda acha que a energia nuclear é só coisa de ficção científica. Comenta aqui, você teria coragem de visitar Chernobyl hoje? Então, abraços, beijinhos e tchau!